Em uma pequena cidade, no fim de uma rua silenciosa, havia uma casa simples onde Ana vivia com seus 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Sofia, de 6. A casa era pequena, com paredes gastas e móveis antigos, mas para aquelas 3 pessoas, era tudo o que tinham. Ana trabalhava todos os dias tentando dar o melhor para seus filhos. Lucas era um menino quieto e observador, que sempre tentava ajudar a mãe. Sofia era doce e sonhadora e ainda acreditava que o mundo era um lugar cheio de milagres. Os 2 eram o centro da vida de Ana. Mas dentro daquela casa, nem tudo era paz. Nos últimos anos, o marido de Ana havia mudado muito. Ele chegava tarde, quase sempre irritado, trazendo consigo um silêncio pesado que preenchia todos os cômodos. Quando a porta se abria à noite, Lucas segurava a mão da irmã. Ele tentava parecer forte, mas no fundo também sentia medo. Naquela noite, porém, algo estava diferente. A discussão começou como tantas outras, mas logo as vozes ficaram mais altas. Palavras duras foram ditas, palavras que não poderiam ser esquecidas. Ana sentiu que algo dentro dela finalmente se quebrava. Enquanto seus filhos dormiam no quarto ao lado, ela ficou sentada sozinha na cozinha, olhando para a mesa vazia. E naquele silêncio profundo, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela sabia que não podia permitir que seus filhos crescessem, cercados por medo. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Ana foi até o quarto e começou a arrumar uma pequena mala. Não havia muito para levar. Algumas roupas, alguns brinquedos e a coragem que ela precisava encontrar dentro de si. Antes de sair, ela olhou para Lucas e Sofia dormindo tranquilamente. Por um momento, tudo parecia calmo. Então, em silêncio, ela fez uma promessa. Ela prometeu a si mesma que faria qualquer coisa para dar uma vida melhor para eles. Ainda era madrugada quando Ana acordou os filhos com cuidado. Lucas não perguntou nada. Ele apenas pegou a mão da irmã. Os 3 saíram da casa enquanto a rua ainda estava vazia. O céu começava a clarear no horizonte. Ana não sabia para onde ir, nem sabia o que o futuro reservava. Mas naquele momento ela sabia de uma coisa. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente decidir recomeçar. E, sem saber, aquela pequena família estava dando o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Naquela manhã fria, Ana caminhava pela rua segurando as mãos de Lucas e Sofia. Eles não tinham ido muito longe da antiga casa, mas para as crianças já parecia que estavam em outro mundo. O céu estava cinza, e o vento frio da manhã passava entre as ruas quase vazias. Lucas carregava uma pequena mochila nas costas. Dentro dela, estavam algumas roupas e o brinquedo favorito de Sofia. Sofia ainda estava meio sonolenta. "Mamãe, para onde a gente vai?" Ela perguntou com voz baixa. Ana respirou fundo antes de responder. "Nós vamos encontrar um lugar melhor, meu amor." Ela disse isso tentando parecer forte, mesmo sem saber exatamente para onde estavam indo. Lucas observava tudo em silêncio. Ele sabia que algo muito grande tinha acontecido naquela noite. E mesmo sendo apenas um menino, sentia que precisava ser forte pela mãe e pela irmã. Depois de caminhar por algum tempo, eles chegaram a uma pequena praça da cidade. Os bancos ainda estavam molhados do sereno da madrugada. Ana sentou-se lentamente, tentando organizar os pensamentos. Ela abriu a bolsa e contou o dinheiro que tinha. Não era muito. Algumas notas amassadas e algumas moedas. Talvez o suficiente para comida por 1 ou 2 dias. Lucas percebeu o olhar preocupado da mãe. "Vai ficar tudo bem, mãe," ele disse tentando sorrir. Ana segurou a mão do filho e apertou com carinho. Naquele momento, Sofia apontou para um pequeno carrinho de padaria que estava abrindo do outro lado da rua. O cheiro de pão quente começou a se espalhar pelo ar. Sofia olhou para a mãe com os olhos brilhando. "Mamãe, eu estou com fome." O coração de Ana apertou. Ela caminhou até o carrinho com os 2 filhos. Comprou 3 pães simples. Sentaram-se novamente no banco da praça e dividiram o café da manhã. Para Sofia, parecia apenas um passeio diferente. Mas para Ana, cada pequena decisão agora parecia enorme. Quando terminaram de comer, Lucas olhou para a mãe e perguntou: "A gente vai voltar para casa algum dia?" Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Então ela olhou para os 2 filhos e respondeu com firmeza: "Não, nós vamos encontrar um lugar melhor que aquele." Lucas assentiu devagar. E naquele momento, mesmo sem saber como, ele decidiu que ajudaria a mãe de qualquer maneira que pudesse.
Enquanto o sol começava a subir no céu, aquela pequena família continuava sentada na praça. Eles ainda não sabiam, mas nas próximas horas, algo inesperado aconteceria. Algo que mudaria completamente o rumo da vida deles. O sol já estava alto quando Ana percebeu que precisava tomar uma decisão. Eles não poderiam ficar na praça o dia inteiro. Lucas observava a mãe em silêncio, percebendo o peso que ela carregava naquele momento. Sofia brincava distraída com uma pequena flor que havia encontrado perto do banco. Ana olhou ao redor tentando pensar em alguma solução. Ela não tinha família naquela cidade, não tinha amigos próximos, e o pouco dinheiro que restava precisava ser usado com muito cuidado. Depois de alguns minutos em silêncio, Lucas falou com a mãe. Mãe, eu posso ajudar. Ana olhou para ele surpresa. Você já ajuda muito, meu filho. Mas Lucas balançou a cabeça. Eu posso tentar trabalhar ou fazer alguma coisa. As palavras dele fizeram o coração de Ana apertar. Ele era apenas uma criança, mas naquele momento parecia muito mais velho. Ana passou a mão no cabelo do filho com carinho. Seu trabalho agora é continuar sendo criança. Lucas não respondeu, mas dentro dele nasceu uma vontade enorme de proteger aquela pequena família. Enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, o cansaço começou a aparecer. Sofia já andava mais devagar. Mamãe, minhas pernas estão cansadas. Ana pegou a filha no colo por alguns minutos, mesmo já estando exausta. Depois de algum tempo caminhando, eles encontraram uma pequena igreja antiga. As portas estavam abertas. Ana parou por um momento, olhando para o lugar. Havia algo ali que parecia trazer um pouco de paz. Eles entraram. O silêncio do lugar era diferente, calmo. Sofia sentou em um dos bancos e encostou a cabeça no ombro da mãe. Lucas ficou olhando ao redor, curioso. Foi então que um senhor idoso que cuidava da igreja se aproximou lentamente. Ele observou a família por alguns segundos. Depois perguntou com voz calma. Vocês estão precisando de ajuda? Hannah ficou sem saber o que responder. Por um momento, o orgulho quase falou mais alto. Mas ela olhou para os filhos e decidiu ser sincera. Sim, nós estamos. O homem sorriu com gentileza. E naquele instante, algo dentro de Ana sentiu uma pequena esperança nascer. Talvez, apenas talvez, a vida estivesse prestes a mudar. O Senhor observou Ana e as crianças por alguns segundos antes de falar novamente. Seu olhar era calmo, daqueles que parecem entender mais do que as palavras dizem. Meu nome é Miguel, ele disse com um pequeno sorriso. Eu cuido desta igreja há muitos anos. Hannah respondeu com educação, ainda um pouco envergonhada pela situação. Eu sou Ana. E esses são meus filhos, Lucas e Sofia. O homem olhou para as crianças com gentileza. Sofia sorriu timidamente. Lucas apenas fez um pequeno aceno com a cabeça. O Sr. Miguel percebeu o cansaço no rosto de Ana e apontou para um banco próximo. Vocês podem descansar aqui o tempo que precisarem. Aquelas palavras simples trouxeram um pequeno alívio para o coração de Ana. Eles se sentaram novamente. Sofia acabou adormecendo encostada no ombro da mãe. Lucas observava o lugar em silêncio. Depois de alguns minutos, ele percebeu algo no chão perto da porta da igreja. Era uma pequena carteira de couro. Lucas caminhou até ela e pegou o objeto. Dentro havia dinheiro. Bastante dinheiro. Por um momento, ele ficou parado olhando para aquilo. Ele sabia que aquele dinheiro poderia ajudar muito sua mãe. Talvez pudessem comprar comida. Talvez até pagar um lugar para dormir. Lucas respirou fundo. Então caminhou até o Sr. Miguel. Acho que alguém esqueceu isso, disse ele entregando a carteira. O Sr. Miguel abriu a carteira e seus olhos se arregalaram levemente. Esta carteira pertence a um homem muito importante da cidade, ele explicou. Lucas apenas deu de ombros. Então ele deve estar preocupado procurando por ela. O Sr. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, observando o menino. Havia algo raro naquela atitude, algo que muitas pessoas esquecem quando a vida fica difícil. Honestidade. Alguns minutos depois, um carro preto parou em frente à igreja. Um homem bem vestido entrou apressado, olhando ao redor com preocupação. Eu perdi minha carteira. Alguém viu? Antes que Ana pudesse dizer qualquer coisa, Lucas deu um passo à frente. Acho que isso é seu. Ele estendeu a carteira. O homem abriu rapidamente e suspirou aliviado. Você não tem ideia do quanto isso é importante. Ele olhou para Lucas novamente,
agora com curiosidade. Onde você encontrou? No chão, perto da porta. O homem olhou para Ana e depois para as crianças. Algo naquela família chamou sua atenção. Então ele perguntou algo que mudaria completamente aquele dia. Vocês estão passando por algum problema? Ana hesitou por um instante, mas antes que ela respondesse, o Sr. Miguel falou com calma. Mas eles estão precisando de uma chance. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Então olhou novamente para Lucas, um menino que devolve uma carteira cheia de dinheiro, mesmo precisando. Merece algo em troca. Ele respirou fundo antes de continuar. Talvez eu possa ajudar vocês. O homem segurava a carteira nas mãos enquanto observava Lucas com atenção. Por alguns segundos ninguém disse nada. Então ele respirou fundo e se apresentou. Meu nome é Roberto. A maneira como ele falou parecia simples, mas o Sr. Miguel imediatamente reconheceu aquele nome. Roberto era um empresário muito conhecido na cidade, dono de várias empresas e projetos sociais. Mas naquele momento, Lucas e Sofia não sabiam nada disso. Para eles, era apenas um homem, que parecia muito aliviado por ter encontrado sua carteira. Roberto se abaixou um pouco para ficar na altura de Lucas. Você sabia que tinha bastante dinheiro aqui dentro? Lucas assentiu. Sim. E mesmo assim você decidiu devolver? Lucas olhou rapidamente para a mãe antes de responder. Minha mãe sempre diz que fazer a coisa certa é mais importante do que qualquer dinheiro. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir aquilo. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tocado. Depois ele se levantou e olhou para Ana. O Sr. Miguel me contou que vocês estão passando por um momento difícil. Ana respirou fundo. Era difícil admitir aquilo para um estranho, mas naquele momento ela decidiu ser honesta. Sim, nós estamos tentando recomeçar. Roberto olhou para as crianças novamente. Lucas estava ao lado da irmã, que ainda parecia cansada da longa caminhada. Havia algo naquela família que o fazia lembrar da própria infância. Ele também havia crescido com muito pouco. Que alguém, muitos anos atrás, havia lhe dado uma oportunidade que mudou tudo. Roberto colocou a carteira no bolso e tomou uma decisão. Eu tenho um pequeno projeto social aqui na cidade, ele explicou. Nós ajudamos algumas famílias a recomeçar, oferecendo trabalho e um lugar temporário para ficar. Ana arregalou levemente os olhos. Ela não esperava ouvir algo assim. Roberto continuou. Não é caridade. É uma chance. Ele olhou diretamente para Ana. Se você quiser trabalhar, eu posso te oferecer um emprego simples em uma das minhas empresas. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Tudo parecia acontecer rápido demais. Lucas segurou a mão da mãe. Mãe, ele disse baixinho. Ana olhou para os dois filhos. Ela pensou na longa madrugada, na caminhada pela cidade, na incerteza que sentia desde que haviam saído de casa, e então percebeu algo. Talvez aquela fosse a primeira porta se abrindo. Com a voz um pouco emocionada, ela respondeu. Eu aceito. Roberto sorriu. Então vamos começar hoje mesmo. Sofia abriu os olhos naquele momento, ainda sonolenta. Mamãe, o que aconteceu? Ana a abraçou com carinho. E pela primeira vez desde que haviam saído de casa, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Acho que a nossa vida está prestes a mudar. Pouco tempo depois, Roberto levou Ana e as crianças até um pequeno prédio simples que ficava perto de uma das empresas dele. Não era um lugar luxuoso, mas era limpo, seguro e silencioso. Para aquela família, parecia um verdadeiro refúgio. Roberto explicou que algumas famílias que estavam recomeçando ficavam ali por um tempo, até conseguirem se estabilizar. Quando Ana abriu a porta do pequeno apartamento, Sofia entrou correndo. Mamãe, a gente vai dormir aqui? Ana olhou ao redor. Havia duas camas simples, uma pequena cozinha e uma janela por onde entrava a luz do fim da tarde. Era mais do que ela esperava. Tem, meu amor. Vamos dormir aqui hoje. Sofia pulou na cama, rindo pela primeira vez naquele dia. Lucas caminhou até a janela e ficou olhando a rua em silêncio. Ana percebeu. Ela se aproximou devagar. O que foi, meu filho? Lucas pensou por alguns segundos antes de responder. Eu estava pensando, se eu não tivesse pegado aquela carteira, talvez nada disso teria acontecido. Ana segurou o rosto dele com carinho. Não foi a carteira que mudou tudo. Lucas olhou confuso. Darcy Mopu foi quem você escolheu ser. Naquela noite,
Pela primeira vez em muito tempo, aquela pequena família dormiu em paz, sem gritos, sem medo, apenas silêncio e esperança. No dia seguinte, Ana acordou cedo. Era o primeiro dia do seu novo trabalho. Ela sentia uma mistura de ansiedade e gratidão. Lucas também já estava acordado. "Você vai conseguir, mãe", ele disse com um pequeno sorriso. Ana abraçou o filho. Depois de deixar Sofia em uma pequena escola comunitária do projeto social, Ana foi até a empresa onde começaria a trabalhar. O trabalho era simples. Ela ajudaria na organização e limpeza de um escritório. Mas para Ana, aquilo significava muito mais. Significava dignidade. Significava um novo começo. Enquanto isso, Lucas começou a ajudar em pequenas tarefas depois da escola. Ele organizava caixas, levava documentos e ajudava como podia. Roberto observava tudo de longe. Ele via a dedicação daquela família. Via como Ana trabalhava com cuidado. Via como Lucas sempre tentava ajudar os outros. Algumas semanas passaram e aos poucos a vida começou a se reorganizar. Sofia fez novos amigos. Lucas começou a sorrir mais. E Ana, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava construindo algo novamente. Mas Roberto ainda guardava um último gesto que mudaria o futuro deles. Alguns meses depois, Roberto chamou Ana e Lucas para conversar em seu escritório. Ana ficou um pouco nervosa. Ela pensou que talvez tivesse feito algo errado. Mas quando entrou na sala, Roberto estava sorrindo. "Sentem-se", ele disse calmamente. Ana e Lucas se sentaram. Roberto pegou alguns papéis sobre a mesa. "Nos últimos meses eu observei vocês dois." Ele olhou para Ana. "Você trabalha com dedicação todos os dias." Depois olhou para Lucas. "E você mostrou algo raro. Caráter." Lucas ficou sem saber o que dizer. Roberto continuou. "Eu acredito em dar oportunidades para pessoas que fazem a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando." Ele deslizou os papéis pela mesa. "Por isso eu quero oferecer algo para vocês." Ana olhou os documentos com curiosidade. Era um contrato de trabalho melhor para ela, com um salário maior. E mais uma coisa, uma pequena casa que fazia parte de um projeto de moradia para famílias que estavam recomeçando. Ana levou a mão à boca, emocionada. "Isso é para nós?" Roberto assentiu. "Sim, vocês merecem um novo começo de verdade." Lucas olhou para a mãe sorrindo. Naquele momento, Sofia entrou correndo na sala, animada como sempre. "Mamãe, olha o desenho que eu fiz." Ela mostrou um papel colorido. Era um desenho simples. 3 pessoas de mãos dadas, na frente de uma pequena casa. Ana abraçou os 2 filhos com lágrimas nos olhos. Meses atrás, eles estavam caminhando pela cidade sem saber para onde ir. Agora tinham algo que ninguém poderia tirar deles, uma nova chance. E tudo havia começado com algo simples, um pequeno gesto de honestidade, de um menino que escolheu fazer a coisa certa.